Gente, muito boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito aos organizadores do evento. Eu queria falar sobre um tema um tanto importante nesse mundo de economia digital, de nova economia, que são as fintechs. Frequentemente a gente ouve falar delas, mas eu acho que há uma certa desinformação a respeito desse universo de empresas que seria importante a gente esclarecer aqui. Então, basicamente, o que eu vou falar é sobre o impacto positivo que as fintechs geram, em particular no Brasil. Tá? Então, meu foco aqui vai ser fintechs e Brasil. Por favor. Antes de falar das fintechs, o que eu acho fundamental é contextualizar. Onde que elas se inserem? Tá? A economia brasileira ela tem sido historicamente marcada por uma alta concentração bancária. Isso quer dizer que poucos grandes bancos dominam uma parte considerável do mercado bancário. Então, como vocês estão vendo nesse gráfico que está aí, cerca de 70% a 75% do mercado bancário brasileiro é concentrado na mão de poucos bancos no Brasil. Quando a gente compara com outros países, que são as linhas abaixo, a gente percebe o quão mais concentrado é o mercado brasileiro. Então, o Brasil está ali em cerca de 70% a 75%, países como a China estão em cerca de 35% a 40%. Por favor. E por que discutir concentração bancária é uma coisa relevante? Basicamente por isso que vocês estão vendo aí na tela. O Brasil ele tem hoje o terceiro maior spread bancário do mundo. Eu sei que nem todo mundo aqui é economista, vale a pena explicar o que é o spread bancário. O spread bancário é o custo da intermediação financeira. Então, por exemplo, hoje um brasileiro médio está pagando cerca de 45% no empréstimo na ponta. A taxa Selic no Brasil está em 15%. Então, o spread está em cerca de 30%. 30 mais 15 dá os 45% que os brasileiros médios estão pagando lá na ponta. O spread bancário ele encarece o crédito. Então, o Brasil tem uma das maiores taxas de juros na ponta para os consumidores e para as empresas, basicamente porque o nosso spread bancário, que é esse custo da intermediação financeira, é cavalar. E ele não é só alto, ele é muito mais alto do que qualquer outro país emergente. A gente só perde hoje para Madagascar e para Zimbábue. Então, o spread brasileiro, da ordem de 30 e poucos %, ele é pelo menos 5 vezes maior do que os nossos pares emergentes no mundo. Que países eu estou tratando aqui? México, a média da América Latina, os países de renda média alta, que são os países do grupo do Brasil, a Rússia, China e a Argentina. Obrigado. Então, o Brasil tem esse spread muito elevado. O que explica essa anomalia brasileira? Por que é tão caro conceder crédito no Brasil? Por que o spread bancário é isso aqui que a gente está vendo, tão mais alto que em outros lugares? Então, para responder essa pergunta, eu não vou dar uma opinião. Tá? Isso aqui, basicamente, é um artigo científico que foi publicado na Revista Brasileira de Finanças. O Rodrigo Zeidan, que é o autor, é professor da New York University, ele é colunista da Folha de São Paulo. O que o Rodrigo Zeidan fez, basicamente, foi mapear todos os estudos empíricos disponíveis sobre spread bancário no Brasil. Então, ele pegou tudo o que se sabe sob o ponto de vista científico e resumiu num artigo só, que é esse que está aqui. Por que o crédito no Brasil é o mais caro do mundo? E a principal resposta que ele encontra é: de acordo com todas as evidências empíricas disponíveis, a alta concentração, ou seu equivalente, que é a baixa competição, isso é um determinante fundamental do spread bancário brasileiro. Então, o nosso setor bancário ele precisa de competição, ele precisa desconcentrar. E é aqui que eu queria inserir a fintech, as fintechs em particular. Os mercados em que as fintechs mais avançaram no Brasil, eles se tornaram muito menos concentrados. Eles desconcentraram. Que mercados são esses? Nessa linha azul aqui de baixo, por exemplo, os mercados de empréstimo pessoal e cartão de crédito. Há poucos anos atrás, há uma década atrás, esse mercado tinha uma concentração de cerca de 80% nos 5 maiores bancos
e hoje está abaixo de 60%. Então, você teve uma desconcentração de 20 pontos percentuais nesses mercados em que as fintechs mais entraram. Nos mercados em que ainda não foi possível penetrar muito intensamente, a gente percebe que o grau de concentração andou de lado. Então, fintechs trazem esse sopro de competição, trazem esse ar puro de concorrência que faz bem para todo mundo, que faz bem para os consumidores e faz bem para as empresas. E mais do que desconcentrar, porque, convenhamos, é um pouco óbvio dizer que se determinados players entram no mercado, esse mercado desconcentra. Mas mais do que isso aqui é um estudo que o FMI divulgou no mês passado. Então, é um estudo de 2025, publicado pelo Fundo Monetário Internacional. Desculpa estar em inglês, porque é realmente uma coisa muito recente, e basicamente o que o FMI fez foi o seguinte: qual foi o efeito da entrada das fintechs no mercado brasileiro, que eles chamam de cumulative effect of fintech competition? O que aconteceu com as taxas de juros no Brasil? Então, na linha azul, as taxas de juros começaram a desabar, e na linha vermelha, as margens dos bancos tradicionais começaram a cair. Então, mais do que desconcentrar mercados que historicamente foram muito concentrados na mão de poucos grandes bancos, as fintechs trouxeram menores taxas de juros para quem pega empréstimo e reduziram as margens dos grandes bancos. É o que um estudo do FMI que está dizendo. Então, de fato, tem causado. Aqui a gente está tratando de relação de causa e efeito, controlando para tudo que pode afetar a taxa de juros. Todos os fatores econômicos que poderiam atrapalhar essa investigação, aqui a gente está olhando para o efeito específico da entrada das fintechs. E o efeito é baixista nas taxas de juros. As taxas de juros caem quando as fintechs entram. E eu não vou me ater só ao estudo do FMI. Tá? Eu não gosto de fazer aquilo que os economistas chamam de cherry picking, você ficar escolhendo as cerejas que te agradam, que fortalecem o seu argumento. Basicamente, todos os estudos disponíveis no Brasil sobre spread bancário, se essa conversa aqui tivesse acontecendo há 10 anos atrás, a gente não teria muito a dizer. Esses estudos não estavam disponíveis, faltava dado, faltava instrumento para investigar. Hoje em dia tem muito estudo, são cerca de 20 estudos disponíveis, e a enorme parte deles mostra basicamente a mesma coisa. Eu não vou entrar em um por um aqui não, para não cansar a plateia, mas basicamente o que se encontra é que quando você dá mais competição para o mercado, os spreads caem. E quando os spreads caem, as taxas de juros diminuem. Em outras palavras, spreads caem porque a competição acontece. A gente precisa realmente de mais competição. Ok, a gente já entendeu que fintechs trazem competição para o sistema financeiro. E isso é muito bom. Mas o que as fintechs efetivamente realizam no seu dia a dia? Por exemplo, eu trabalho no Nubank. Quem são realmente os clientes dessas fintechs? São pessoas que antes eram marginalizadas do sistema financeiro. Essas pessoas não tinham uma conta, essas pessoas não tinham um cartão de crédito. Essas pessoas foram incluídas no sistema financeiro por um modelo de negócio que ele é de muito baixo custo, que te permite, por exemplo, oferecer uma conta gratuita, sem anuidade, um cartão de crédito que não te cobra anuidade, tarifas diversas que inexistem. Então, você inseriu pessoas que antes não podiam pagar por serviços financeiros e agora podem. Não é à toa que esse gráfico existe. Então, nessa linha vermelha, é o número de fintechs que operam no Brasil, sob regulação do Banco Central. E nas outras duas linhas, que são as linhas preta e a linha cinza, a gente vê o tamanho da carteira de crédito para pessoa física que recebe até 1 ou até 3 salários mínimos. Então, a ascensão das fintechs no Brasil trouxe crédito para quem antes estava fora do sistema. Essas pessoas puderam ser inseridas no sistema financeiro e acessar crédito. Ter um cartão de crédito, pegar um crédito pessoal e assim vai. Não é à toa que o Brasil passou por uma gigantesca inclusão financeira. E eu não estou exagerando, não. Desde 2018, o número de pessoas ativas no Sistema Financeiro Nacional, que é o SFN, e o Sistema Brasileiro de Pagamentos, que é o SBP, o número de pessoas ativas nesses dois sistemas mais do que duplicou. Em janeiro de 2018, eram 76 milhões de brasileiros,
E agora, em maio de 2025, o último dado que estava disponível, 163 milhões de pessoas ativas. Então, você teve um crescimento de 114% no número de pessoas participando desses sistemas. Isso é reconhecido pelo Banco Central. Essa citação que eu coloquei aqui em vermelho é de uma publicação do regulador, do Banco Central. E ele diz que o número de usuários ativos do Sistema Financeiro Nacional, Sistema Brasileiro de Pagamentos, mais do que dobrou desde 2018, em razão, principalmente, da maior digitalização dos serviços financeiros e da entrada de novas instituições. E as fintechs estão precisamente aqui. Isso aqui é uma pesquisa que a Mastercard conduziu em vários países da América Latina. E eles fizeram as seguintes perguntas. Quer dizer, fizeram a seguinte pergunta. Junto aos clientes das fintechs, eles mapearam que 58% dos clientes de fintechs no Brasil tiveram acesso a produtos e serviços financeiros que antes simplesmente estavam indisponíveis para eles. As pessoas puderam acessar uma conta, um cartão de crédito, um empréstimo pessoal, um seguro de vida, alguma coisa do sistema financeiro que antes estava simplesmente indisponível. 58% é o maior patamar da América Latina. Então, as fintechs fazem um trabalho incrível no Brasil, e o Brasil é benchmark na América Latina, segundo pesquisa da Mastercard desse ano. E não só na América Latina o Brasil se sai muito bem por causa das fintechs, o Brasil se tornou esse ano, uma publicação também de poucos meses atrás, do Banco Mundial. O Brasil hoje é um case de sucesso no mundo de inclusão financeira, de colocar pessoas que antes estavam marginalizadas do sistema financeiro para dentro do sistema financeiro, passando a ter acesso a crédito, acesso a empréstimo, a recursos, que isso é fundamental para gerir o ciclo de vida das pessoas. Então, na conclusão do Banco Mundial, o Brasil é o primeiro país citado como caso de sucesso de inclusão financeira. E percebam aqui, em comparação a outros países da América Latina, o Brasil é o que tem a maior população bancarizada hoje. E essa bancarização, ela alcança todo mundo. Tá? Realmente foi uma coisa universal. Independente da idade, independente da renda, da classe que se está, hoje praticamente 100% da população adulta brasileira tem conta e é bancarizada e participa do sistema financeiro. Pode ver que todas as barras aqui, parece que um gráfico horizontal, né? Todas as barras, cerca de 98%, 99%, 97%. Então, o Brasil vivenciou uma inclusão financeira enorme por causa também das fintechs. E também na pesquisa da Mastercard, voltando para essa pesquisa que eu já mencionei, não só as fintechs promoveram isso tudo, como as pessoas estão satisfeitas. É o maior patamar de satisfação com o serviço prestado pelas fintechs dentre todos os países da América Latina. Então, o Brasil, que é a segunda barra ali, ele se destaca positivamente nesse sentido. Ok. Eu falei de trazer competição, falei que as fintechs trazem inclusão financeira. Só que a gente pode ir além. Existem hoje, tranquilamente, uns 50 estudos acadêmicos publicados nos últimos 5, 6 anos sobre fintechs. Qual é o impacto que esse conjunto de empresas gera para a sociedade? E o resultado é incrivelmente positivo. As fintechs geram resultados muito favoráveis à sociedade. No linguajar, no jargão dos economistas, as fintechs geram as chamadas externalidades positivas. É bom para todo mundo, e não só para quem participa da relação com a instituição financeira. Então, tem estudo, por exemplo, mostrando, além do que eu já falei de inclusão financeira, mostrando que fintechs são decisivas para aumentar crédito para micro, pequena e média empresa. Tem estudo mostrando que as fintechs têm um impacto regional gigantesco em municípios onde não existe agência bancária. Mostrando que as fintechs reduzem a exclusão financeira de mulheres. Mostrando que fintechs democratizam o sistema financeiro, que reduzem taxas de juros, reduzem margem, aumentam emprego, aumenta PIB, aumenta a formalização da economia. São vários resultados favoráveis. Em outras palavras, fintechs são coisas boas, são geradoras de externalidades positivas, devem ser vistas com bons olhos. É assim no mundo inteiro. E elas são estimuladas mundo afora por reguladores, por policymakers, porque elas cumprem um papel que é fundamental na economia. E o que é mais interessante, de onde vem esse, entre aspas, sucesso das fintechs?
são modelos de negócio que basicamente não cobram tarifas. Isso aqui é a comparação da tarifa média por cliente dos 5 maiores bancos no Brasil, das 5 maiores fintechs. 2024, R$ 84,93 dos 5 maiores bancos, em média, R$ 2,49 em média das fintechs. Então, a gente está falando que os bancos, os top 5 bancos do Brasil, cobram, em média, 34 vezes mais tarifas do que as 5 maiores fintechs do Brasil. E as pessoas gostam disso. Então, elas vão abrir contas em fintech, elas têm um bom atendimento e elas têm uma melhora de qualidade de vida. A vida financeira melhora e a vida financeira é parte da vida. Eu falei um pouco mais cedo sobre aquele resultado de que fintechs são importantes em municípios onde você não tem agência bancária. E isso é fundamental para quando a gente discute Brasil. Esse número choca muita gente, mas hoje 51% dos municípios brasileiros não têm agência bancária. Isso quer dizer que se você for cliente de um banco e quiser resolver sua vida, provavelmente você vai ter que pegar um meio de transporte, ir num município vizinho, frequentar um banco e voltar, e assim vai. As fintechs permitem que o banco fique na palma da sua mão aonde quer que você esteja, seja esse um município com ou um município sem agência bancária. E mais interessante do que esse dado aqui de 2025, de 51% de municípios sem agência, é a tendência desse gráfico. Percebam que desde 2017, cada vez mais municípios não têm agência bancária. Está tendo uma tendência de fechamento de agências. Se a gente prolonga essa reta de tendência até daqui a 10 anos, por exemplo, a gente está falando que em 2035, provavelmente 66% dos municípios brasileiros não terão agência bancária. 2 em cada 3 não terão. Então, as fintechs são e serão cada vez mais importantes para o bem-estar financeiro das pessoas. Isso aqui é uma publicação do FMI também, dizendo, olha, o Brasil ele precisa de mais competição. Mas concorrência. Concorrência, sob o ponto de vista econômico, é saudável. As empresas concorrem, as empresas inovam mais, as empresas oferecem melhores e mais produtos, os preços são menores, desigualdade diminui, crescimento aumenta, competição só gera resultado positivo sob o ponto de vista econômico. O FMI dizendo, o Brasil precisa de mais competição. O Banco Mundial dizendo, o Brasil precisa de mais competição. As fintechs atendem primordialmente tudo aquilo que os economistas dizem por aí. Eu sou economista, economistas discordam em praticamente tudo. É uma profissão de muito dissenso. Mas se tem um tema que os economistas concordam de forma geral, é de que competição é bom para a economia. Então as fintechs estão trazendo essa competição, estão trazendo essa concorrência, e estão trazendo essa concorrência não é em qualquer setor, é no sistema financeiro, que é um setor muito particular. A gente diz que é o cérebro do sistema econômico, porque é no sistema financeiro que se faz a alocação de capital na economia. Os empréstimos acontecem a partir do sistema financeiro, seja para indivíduos, seja para famílias, seja para empresas. Então, competição no cérebro do sistema econômico é duplamente positivo. Primeiro, porque as taxas diminuem, segundo, porque a alocação de capital na economia melhora. Então, é primordial que exista mais competição, e são as fintechs que estão promovendo esse papel. Os atores, uma coisa bem pé no chão mesmo, os atores do aumento de competição bancária no Brasil têm sido, nos últimos 10, 15 anos, precisamente as fintechs. E o caminho para um mercado de crédito mais competitivo, ele ainda é longo. A gente pode ver aqui, grosso modo, tá? S1 e S2 são as maiores instituições financeiras, os maiores bancos do país. Isso aqui é uma segmentação que o Banco Central faz. E S3, S4 e S5, as instituições menores. A maior parte das fintechs está aqui em S3, S4 e S5, nessa parte de baixo do gráfico. E os grandes bancos estão em S1, principalmente. Dá para ver que o mercado tem se tornado, aos poucos, um pouco mais competitivo. Ano após ano, você está tendo um aumento de competição, um aumento de concorrência. E a participação dos menores está, de fato, aumentando. Só que até a gente chegar num mercado efetivamente competitivo, isso aqui ainda vai levar alguns anos, provavelmente décadas. Então, esse sopro de competição tem que continuar.
Esse choque de concorrência no sistema financeiro é muito bem-vindo e precisa prosseguir. Esse gráfico eu acho que interessante a gente conhece nominalmente algumas fintechs. Eu falo aqui pelo Nubank, mas tem várias outras. Essas instituições, de fato, têm ganhado cada vez mais cliente. Só que a participação delas ainda nos mercados relevantes ainda é muito pequena em comparação com os bancos. Então, aqui compara, por exemplo, os 5 maiores bancos com as 5 maiores fintechs. Em 4 mercados, mercado de depósitos, onde que as pessoas estão colocando seu dinheiro? No mercado de depósito de poupança, crédito para pessoa física e crédito para pessoa jurídica, crédito PJ. Nesses 4 mercados, para a gente se restringir só a esses 4, mas tem outros que falam a mesma coisa, por exemplo, mercado de ativos. Nesses 4 mercados, a participação dos 5 maiores bancos é da ordem de 10 vezes a participação das 5 maiores fintechs. Então, as fintechs ainda estão longe de serem comparáveis a bancos. Há uma distância enorme em um mercado que precisa e tem que prosseguir ainda com competição. E o mais legal disso tudo é a ascensão das fintechs não trouxe riscos à estabilidade financeira. Pelo contrário, isso aqui é uma pesquisa que o próprio Banco Central conduz no relatório de estabilidade financeira. Isso aqui é o índice de confiança na estabilidade do sistema financeiro. E como que tem evoluído? Então, se a gente pega nos últimos anos, nos últimos 10 anos, é uma tendência de aumento. Então, cada vez mais o sistema parece estar mais estável financeiramente falando. Então, você teve esse choque de competição, as fintechs entraram, elas estão ganhando aos pouquinhos, cada vez mais participação, e isso não tem ameaçado a estabilidade do sistema financeiro, muito pelo contrário. Meu tempo está acabando, mas antes de terminar, eu sei que esse slide está cheio de número e coisas incompreensíveis, mas eu vou falar aqui em português exatamente o que está ali. Isso aqui é um estudo do colega Tiago Cavalcante. O Tiago ele é professor da Universidade de Cambridge, ele é colunista do Valor Econômico. E o estudo que o Tiago fez foi o seguinte: ele pegou uma amostra de países enorme, vários países, pegou dados de vários países do mundo e viu quão concentrado era o sistema bancário nesses vários países do mundo. E ele viu basicamente o seguinte: tem uma relação negativa, que é essa segunda tabela ali que eu marquei de vermelho, aquele quadrado, dá para ver que tem sempre um sinal negativo na frente. Existe uma relação negativa. Quanto mais concentrado é o seu sistema bancário, menor é a taxa de investimento daquele país. Quanto mais concentrado, menor é a taxa de investimento. E mais do que isso, quanto mais concentrado é o sistema bancário, menor costuma ser o PIB per capita. Ou seja, menos rico costuma ser o país. E aqui a história é uma história que faz sentido. Quanto mais concentrado é o sistema financeiro, mais caro fica o crédito. Com menos crédito, menor fica o mercado de crédito. Com o mercado de crédito reduzido, menos investimento acontece, aqui a taxa de investimento é mais baixa, e quanto menor a taxa de investimento, menos o país cresce, menor fica o seu PIB per capita. Então dá para ter plena noção aqui, desculpa, meu despertador está tocando. Não que eu fosse acordar essa hora, era só para controlar o tempo. Só para mostrar o quanto competição importa. Competição no sistema financeiro importa muito. E a melhor evidência que a gente tem hoje é essa. De que ela atrapalha não só o mercado de crédito, mas atrapalha o investimento total e atrapalha o crescimento e a riqueza das nações. Era isso. Muito obrigado, pessoal.